Agradecemos as apresentações e vamos iniciar o painel de perguntas. Convidamos ao palco Marcelo Rezes. Tudo bem? Tu pode ficar aí do outro lado, não tem problema? Não vai se sentir... Vou sentir saudade. a gente fica mais pertinho depois. Okay. Pessoal, eu acho que como o João começou falando, né, o Fran, dá uma baixadinha no projeto. Obrigada. Como o pessoal começou falando e o João começou falando antes, cada tema complementa aquilo que a gente ouviu antes, né? Então eu acho que é bem positivo isso tudo que a gente tá ouvindo. Como depois a gente vai ter algumas apresentações por videoconferência, a gente quis aproveitar o Marcelo e o João que estão aqui para a gente já fazer essa rodada de perguntas com eles, antes de darmos sequência. Eu tinha comentado, lembrando, as perguntas por Slido, então quem quiser fazer pergunta, por favor, elas vão ser por lá. Eu tinha comentado hoje de manhã que tinha algumas perguntas que talvez elas tivessem oportunidade de ser feitas à tarde. Então eu quero começar, na verdade, com uma pergunta de hoje de manhã, mas que eu acho que ela faz muito sentido para que o João possa nos ajudar a responder. João, a pergunta é: a empresa precisa estar consolidada no e-commerce nacional para poder ir para fora, para poder internacionalizar? Não, não precisa. E aí eu cito o exemplo da Tramontina, né, versus a Brinox. Olha que interessante, a Brinox já há muitos anos, então se a gente pegar a Tramontina, ela deve ter 90% de market share no mercado físico, né? A Brinox é muito pequena no mercado físico, né? Ambas aqui do Rio Grande do Sul. Só que a Brinox começou a questão de transformação digital há muito tempo. Então, se você olhar o market share do online, a Brinox tem 90% do market share online, enquanto a Tramontina lançou o e-commerce aqui no Brasil tem 2 meses, alguma coisa assim. Então, assim, é importante iniciar uma transformação digital, porque, impreterivelmente, alguém vai fazer isso e vai passar na frente, e não necessariamente precisa começar por Brasil, onde você já tem operação. Até porque fora, foi o exemplo aqui de Botero, Tramontina e outros mais, que, assim, o e-commerce ajuda muito a vocês fazerem marketing gratuito, trazer visita para o site em nome do parceiro, do distribuidor, ou da tua operação direta no outro país, sem precisar ficar botando dinheiro em mídia na televisão, por exemplo. Legal. Até aproveitando, há 2 semanas atrás, teve um evento na Vetex, um café da manhã na Vetex junto com o PayPal, onde lançou o relatório da PayPal sobre cross-border, né? Esse relatório foi muito engraçado, porque teve o evento, só que no dia anterior eu tinha feito uma palestra sobre cross-border e a minha fonte foi o relatório do PayPal. E isso está disponível e é bem interessante, porque eles falam muito sobre o comportamento de compra cross-border e falam muito sobre isso, que não necessariamente precisa ter uma operação no Brasil para que isso possa acontecer fora, né? Na verdade, é o estímulo e é a oportunidade de vender fora. E aí uma curiosidade, né, João? O Rafa Forte, que é o head da operação aqui no Brasil, estava com a gente na China. E a gente esteve visitando JD, Alibaba e tudo mais. E uma das coisas que eles comentaram é que hoje o produto brasileiro mais vendido na China através do Alibaba é própolis. E aí a gente foi depois para JD e é exatamente a mesma informação. E aí talvez a gente nem conheça algumas marcas. Eu não conhecia várias das marcas que estavam lá. Uma daqueles mais falaram foi Minas Green, que agora já é meu brother, assim, já sei quem são, nossa, super, mas tem várias marcas de própolis, aquele da garganta e tudo mais, e é o produto brasileiro mais vendido na China hoje, através de mercado cross-border. Então, talvez desmistificar um pouquinho a ideia de que não dá para vender fora, porque até própolis e açaí estão vendendo e vendendo muito bem fora daqui, né? E uma coisa legal, Grazi, é que assim, a gente, como brasileiro, a gente consegue, fabricando, vendendo e entregando daqui, para começar a brincadeira, eu continuo fomentando a receita aqui no país, alimentando, né, a boca de inúmeros funcionários, fazendo a economia gerar, sem estar sendo afetado pela oscilação da economia do país. Então, esse como plano B, é fantástico. Tem uma pergunta sobre isso depois, mas primeiro eu quero aproveitar o Marcelo aqui, porque, Marcelo, eles querem que tu resolva o problema da logística do Brasil. Fácil, né? Bem fácil. Mas a pergunta é, quando a gente vai ter uma logística no modelo americano, alguma possibilidade de privatizar os Correios? Marcelo para presidente. Essa é uma pergunta de $1 milhão, né?
Não, gente, eu acho que assim, nós estamos vivendo um momento novo no Brasil, né? Toda essa revolução das últimas semanas aí com relação ao que está acontecendo na parte da política. O que eu enxergo? Eu enxergo um futuro promissor, mas algo que ainda deve demorar algum tempo. Por que eu digo isso para vocês? Quando eu entrei na FedEx em 1925, eu lembro que quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, já existia um processo lá com a Motorola, há muito tempo atrás, em que se comprava um telefone celular, que para nós aqui era algo assim, a pessoa andar com o celular na mão, que no Brasil era algo fora do normal. Se comprava um celular lá nos Estados Unidos, em uma loja, e a própria FedEx fazia a entrega no dia seguinte já do telefone habilitado. O que eu enxergo assim em termos de perspectiva? Eu enxergo que a privatização dos Correios é algo que realmente deverá acontecer. Quem ultimamente está utilizando os serviços dos Correios, como foi o meu caso alguns dias atrás, foi bastante decepcionante, né, com relação a prazo de entrega e tudo mais, o material que eu estava aguardando uma documentação. Então, assim, eu acho que depende muito mais do que o próprio mercado vai mostrar para quem está tomando as decisões, do que particularmente questões que envolvam a parte da política. Eu acho que as empresas, a própria demanda do mercado, ela vai gerar uma necessidade e um ponto de interrogação nas pessoas que tomam a decisão definitiva de que, da forma como está, realmente a gente não vai conseguir evoluir, nós não vamos conseguir crescer na demanda que o país precisa. Então, assim, como eu falei no início, é uma pergunta de $1 milhão, mas eu, sinceramente, enxergo uma excelente perspectiva. E com as últimas aquisições que a FedEx fez no Brasil, o caso da Rapidão Cometa em 2012, que nós agregamos aproximadamente 9.000 funcionários em uma empresa que tinha 500 funcionários. Imaginem o desafio que foi para nós. E agora, nos últimos 2 anos, a aquisição global da TNT também. Ou seja, nós também, como um player do mercado, nós enxergamos com bons olhos essa perspectiva. Mas, claro, depende muito mais de decisões que não estão ainda no nosso controle, mas eu tenho certeza que o movimento do mercado vai gerar essa demanda. E aproveitando, então, é viável o envio aéreo de cargas pequenas com pouco valor agregado? Eu tenho um amigo meu, quando eu fazia uma pergunta que ele não tinha resposta no primeiro momento, ele sempre dizia para mim, sim, não. É que assim, gente, o valor agregado ele é um fator fundamental em um processo de venda no e-commerce, mas ele não é o fator determinante. Por que eu digo isso para vocês? Eu tenho um case de uma das empresas que... Eu não posso falar o nome de algumas empresas, porque, na verdade, eu estou assim, muito mais aqui hoje com uma atividade solo do que pela própria FedEx. Tá? Mas, assim, eu tenho um caso de uma empresa que estava na apresentação agora há pouco, da Vitex, que o pessoal desenvolveu um produto aqui no Brasil de baixíssimo valor agregado, colocou esse produto à venda nos Estados Unidos, e assim, gente... Em 3 semanas, o produto vendeu absurdamente, vendeu muito, mas vendeu demais. Nem a própria empresa conseguiu suportar o volume de vendas. E eles enxergavam um prazo muito curto de vida daquele produto, algo próximo de 7 a 8 semanas. Ou seja, é um produto de valor agregado extremamente baixo, eles pagavam aproximadamente 60% até 40% de valor final de frete a mais do que o valor do produto para mandar isso aéreo, porque a preocupação deles naquele momento era muito mais de fixar a marca da empresa no mercado americano do que efetivamente gerar resultado com a venda do produto. Claro que é um caso atípico, mas é possível, não, digamos assim, não é viável, mas possível realmente é. João, eu falei que tinha uma pergunta sobre isso, tu começou a falar um pouquinho, eu acho que vem ao encontro daquilo que tu estava falando. E a pergunta era assim, era ainda de hoje de manhã, considerando a atual incerteza do cenário político no Brasil, na sua opinião, as vendas de e-commerce se tornam menos suscetíveis a esse tipo de impacto político e tudo mais? Assim, o e-commerce...
quando a gente compara com o cenário político e a mudança de governo a cada 4 anos, né, a gente teve essa mudança do governo Lula para o governo Dilma, esse foi o grande mudança que gerou impacto em toda a economia. O e-commerce, ele vinha crescendo na casa de 2 dígitos. Com essa mudança, ele continua crescendo porque cada vez mais a transformação digital faz parte da agenda de todo mundo, né? Nós aqui que eventualmente temos filhos, né? Se você for ver, meus filhos não têm e-mail. Meus filhos só falam via WhatsApp. Então, assim, já não usam Facebook. Facebook é coisa de velho. Então, assim, a transformação digital está aí, as mudanças estão aí e o e-commerce continua crescendo. Obviamente que a economia acaba afetando, em vez de 2, cresce 1 dígito. Mas, cara, num cenário onde o varejo está sofrendo, a indústria está sofrendo, o e-commerce continua bombando, até porque ele não atingiu ainda uma maturidade natural de mercados maduros como Estados Unidos e Europa. Se você for ver hoje, o Brasil representa aí 50% do e-commerce da América Latina e a região sudeste representa 70% do e-commerce do Brasil. Então, ainda é muito concentrado, muito centralizado, né? E aí, muitas vezes a gente também vê empresas aqui do Sul tentando fazer o e-commerce para fazer das tripas o coração, no sentido de enviar um produto para Manaus, quando está mais fácil eu atravessar a rua e entregar em Buenos Aires, né? Porque está todo mundo aqui do lado de Buenos Aires, Uruguai, Paraguai. Então, assim, essas coisas que a gente acaba como conhecendo muito de e-commerce, tentando ajudar aí o pessoal. Eu enrolei ou respondi? Não sei. Não, acho que as 2 coisas, mas foi bem. Enrolou, mas respondeu. Foi bem, João, foi bem. Marcelo, deixa eu te perguntar, nossa, essa é assim, realmente, gente, Marcelo para presidente, hein? Vocês querem umas respostas incríveis aqui. O que a FedEx como empresa vem fazendo na nova economia relacionada à indústria 4.0 e o que você tem visto no mundo da robótica relacionada ao e-commerce? Sim e não. Responde sim e não, vai começar bem. Ainda bem que foi para ele a pergunta. Não, depois vai voltar para ti. Tá aqui o e-commerce no final, tu tá ali no caminho. Parafraseando o Marcos, depende. É que assim, gente, eu tenho algumas limitações com relação a respostas, porque a nossa empresa tem pessoas homologadas no Brasil para falar sobre determinados assuntos, tá? Eu não estou fugindo da pergunta, não é isso. É que eu tenho realmente algumas limitações em função da empresa ter atividades de proteção da marca e principalmente, assim, questões que acabam saindo muito mais desse nosso bate-papo aqui de negócios, indo muito mais para questões de corporação, tá? Não vou fugir, mas eu vou, assim, dar uma pincelada rápida. Assim, todos os eventos, todas as questões que envolvem tecnologia, a FedEx ela acaba sempre trazendo novidades para o mercado, tá? Nós temos hoje clientes, por exemplo, que enxergam na FedEx soluções para todo e qualquer tipo de problema, inclusive uma questão como essa, tá? Mas hoje, assim, eu não quero me avançar muito no que eu vou falar, mas assim, eu diria para vocês que a FedEx ela está muito bem preparada para esses desafios que estão chegando com relação a isso, tá? E eu vou chegar um pouco no que tu falou, vou enrolar um pouco, porque eu não posso realmente, é uma pergunta que eu não posso seguir muito em frente, porque eu tenho algumas limitações com relação às determinações da empresa. Grazi, posso complementar a pergunta dele? Assim, é claro que a robótica certamente está mais associado ao processo da FedEx, de automação e tal, mas dentro dessa linha da robótica, tecnologias de última geração que já estão acontecendo no e-commerce, e aqui no Brasil, a gente tem aí a questão de inteligência artificial. Então, exemplo prático são chatbots. Então, você consegue do Messenger do Facebook, via um chatbot, fazer compra de alguma coisa. Então, se agora vocês entrarem aí no Messenger de vocês e digitar Shop Fácil, você consegue comprar uma geladeira via o Messenger do Facebook, usando-se inteligência artificial. A Citroën lançou agora o Cactus,
E ela fez uma campanha promocional de 1.000 unidades vendidas à reserva do carro, no valor de R$ 1.500, durante até acabar esses 1.000 carros aí. E, inclusive, ela disponibilizou, usando inteligência artificial, a questão do chatbot no Message. Eu fazia a reserva do Cactus e ia pegar o carro na loja e lá concluir o processo de pagamento. Outra tecnologia bacana indo nessa linha é a questão de realidade aumentada. Então, acho que todo mundo aqui já deve ter visto algum vídeo da IKEA, e isso é muito legal, onde você consegue comprar um objeto, olhando esse objeto dentro da sua casa, e isso, na prática, ela se traduz em empoderamento do consumidor. Eu transformo cada um de vocês aqui individualmente no seu próprio arquiteto, decorador, quando eu dou essa possibilidade de você enxergar o seu produto dentro da sua casa. Então, acho que essas tecnologias aí complementam aí tudo que vem tecnologia para agregar valor aí. Esperar uns 5 segundinhos para cima e esperar um pouquinho. Oi, alô. Oi. Uma questão que eu acho que talvez pode fugir um pouco disso, mas gera, digamos assim, uma segurança no processo também, a garantia de devolução do frete, caso a remessa não seja entregue no tempo que é pré-determinado. Vamos usar o exemplo do sapato vegano. Eu comprei o sapato vegano, eu moro em Los Angeles, e a previsão de entrega do sapato vegano no meu endereço seria no dia de hoje até 1h da tarde. O sapato vegano foi entregue a 1h02. Automaticamente eu entro na própria página da FedEx e solicito a não cobrança de frete e recebo o crédito disso ou o cancelamento do valor automaticamente na minha fatura do cartão de crédito. Quer dizer, essa garantia é algo extremamente importante hoje para quem faz operação online e gera uma segurança muito grande, até mesmo, eu havia comentado alguns minutos atrás, sobre a possibilidade da empresa hoje poder colocar o logo da FedEx na página como empresa responsável pelo delivery, ou seja, a pessoa está fazendo a compra, no momento que ela acessou a página, ela verifica, mas, por exemplo, vamos pegar um exemplo de novo de um americano, né? Ele está comprando um produto, um própolis, por exemplo, sei lá, um sapato, algo desse tipo, e aí ele enxerga o produto, eu quero comprar. Mas quem vai entregar é a FedEx. Ok, vou comprar porque não vai ter problema, realmente. Então, isso funciona muito bem. E aí, tu falaste agora de garantias, Marcelo, então só deixa eu colocar aqui junto, porque perguntaram quais as garantias ou seguro, enfim, de envio de uma carga frágil que tem na FedEx, enfim. Algum tipo de coisa específica? São as garantias convencionais do mercado, por isso que eu acabei insistindo muito ali nos slides na questão da embalagem. O remetente, ele sempre é responsável único pela questão da embalagem. Então, a gente sempre parte da premissa que o material está muito bem embalado. E existe um seguro, que é uma cobertura sobre o valor declarado, que tem que ser declarado no conhecimento aéreo de embarque. Se não for declarado, o valor ele se limita a $100. Não declarou o valor, tem um seguro automático de $100. Declarou, houve um dano, uma quebra, é feita uma análise pelo Departamento de Soluções da FedEx. Se a análise chegou ao veredito de que realmente houve uma falha de manuseio, o reembolso é completo. Se chegou ao veredito de que a embalagem não era adequada, aí se busca uma alternativa. Eu quero fazer uma pergunta para ti, João, mas antes deixa eu só aproveitar. Falando de logística, e aí não só necessariamente falando da FedEx, mas acho que um pouquinho de experiência, Marcelo, se tu puder compartilhar da tua visão, já que a gente falou de robótica e tudo mais, como tu vê a questão de drones para o last mile? A gente teve um evento aqui há 3 semanas atrás, e aí teve uma pessoa que trouxe um case de e-commerce, na verdade, e trabalho de entregas já com drones, isso funcionando no Japão, e, enfim, funcionando muito bem no Japão. Como tu vê isso? Olha, nós somos a primeira empresa a trabalhar já com os carros elétricos, já faz algum tempo que nós estamos fazendo isso em vários lugares do mundo. Já temos também em São Paulo, né, alguns testes sendo feitos. Nós temos também um processo, eu vou chegar no drone, mas nós temos também um outro processo que é a entrega já automática, mesmo que a pessoa não esteja em casa, né? Ou seja, por exemplo, eu estou indo levar um material na tua casa,
sei lá, um telefone celular, tu não está em casa, mas ele já tem um processo dentro da tua compra que eu não preciso fazer a entrega física, eu posso deixar na tua porta e vou embora com essa confirmação. Isso funciona também muito bem lá nos Estados Unidos, principalmente no Canadá, e gera um custo muito menor de processo, porque não exige a assinatura física. Agora, com relação a drones, eu enxergo que realmente é algo inevitável. Né? Cada vez mais as empresas buscam alternativas de acelerar o processo com um custo menor. Nós já temos testes sendo feitos em alguns lugares. De qualquer forma, assim, ele precisa de uma operação diferente. Hoje nós temos uma operação que ela tem divisão por rotas, se divide geograficamente uma cidade, um bairro, um condado. Normalmente quem vai para os Estados Unidos às vezes acha estranho, você encontra um carro da FedEx de uma distância de 100 metros do outro. Parei um pouquinho. Quem é o engenheiro que cuida dessa rota? Não faz sentido. Não, é que nós temos regiões, por exemplo, que é um prédio único, que é uma rota, né? Que é o caso do World Trade Center lá em Nova York. Então, assim, é um processo irreversível, na minha opinião, porém ainda ele precisa de uma série de estudos, uma série de análises que venham a viabilizar a questão da segurança, a questão da confiabilidade, porque é um modelo novo operacional e todas as questões que são novas precisam de muitos testes ainda, até que realmente a gente consiga provar a eficácia do processo. Legal. João, na verdade é uma pergunta que também era de hoje de manhã, mas eu guardei ela para tarde porque eu acho que tem a ver com o teu dia a dia. E principalmente eu acho que tem uma nuance no e-commerce, que acha que a compra realizada pelo cliente é mais baseada em emoção? E isso funciona também no e-commerce? Eu fiz uma apresentação no VTEX Day do ano passado sobre psicologia para o aumento das vendas online, onde, obviamente, eu não sou psicólogo, eu peguei um papo do assunto que é o Robert Cialdini, e ele tem vários livros sobre o tema, onde quais são as formas de persuasão do cliente, e eu fiz o paralelo para o mundo do e-commerce. Sim, respondendo a sua pergunta, totalmente emoção, e eu tenho que pegar o cara e rapidamente jogar ele para o checkout para ele fechar a compra. E aí existem vários artifícios para que isso ocorra, desde corre que o frete está acabando, que o estoque está acabando, últimas unidades e assim por diante. Então tem muito de emoção no processo. Legal. A gente precisa terminar, a Fran está me olhando ali no cantinho, dizendo que estamos na hora, mas só queria então fazer uma última pergunta aqui, Marcelo, que é como concorrer com os asiáticos numa plataforma de e-commerce B2C com o custo logístico e de frete que nós temos? Olha, na minha opinião, a nossa concorrência sempre vai ser com o produto diferenciado. Né? Eu acredito numa palavra, a minha vida sempre foi pautada por uma única palavra, que é a criatividade. Né? Se nós levantarmos de manhã e formos simplesmente avaliar ou colocarmos uma lista, levanta, faz um exercício, levanta, escova os dentes, toma café e faz uma lista de todos os problemas que tu tem. Talvez a gente nem saia de casa. Então, assim, o que eu enxergo sempre? Questão da criatividade, muito criatividade. Tu acabou de falar do própolis, né? Então, assim, os asiáticos vieram para ficar, né? Porém, nós temos um conhecimento de mercado, nós temos produtos ainda que os asiáticos não têm. Eu usei o exemplo dos cosméticos, por exemplo. O João pode me ajudar, mas assim, o Brasil hoje ele é visto por um conceito que também veio para ficar, na minha opinião, que é a questão da sustentabilidade. Nós temos produtos diferentes, produtos que realmente chamam muito a atenção pela questão de não utilizar matéria-prima que envolva algo químico, enfim, questões que realmente podem nos trazer novas alternativas e, sim, para concorrermos de frente com grandes players asiáticos, né? Mas, assim, gente, não vamos desistir. De novo, criatividade é a palavra da de ordem. Eu complemento, assim embaixo que o Marcelo falou, eu acho que ou a gente faz algo diferente ou faz a mesma coisa de forma diferente. E isso é a criatividade aí. E, assim, eu acho que o nosso concorrente
não são os asiáticos, os americanos, nenhum deles. Nosso concorrente é a gente mesmo. A gente que fica se dando tiro no pé aí com essas mazelas, né, de política e assim por diante. E tem uma questão também, né, João? A frase do fundador da nossa empresa que eu acho sempre muito interessante, é a questão do time. A gente não pode também, nós não podemos ficar avaliando 3 dias um produto até tentarmos uma venda que dura 5 minutos. E ele diz o seguinte: se tenta dinheiro, rapidez é lucro. É isso aí. Gente, agradecer o João, agradecer o Marcelo. Tenho certeza que a gente poderia ficar aqui um bom tempo ainda conversando, porque o assunto é bom e daria aqui um bom pano para manga, mas realmente a gente tem horário, tem que continuar, então agradeço novamente a vocês e a Fran continua agora, que a palavra é dela. Obrigada, gente. Obrigada a todos vocês. Obrigado.